E aí, pessoal, o empate e alerta. Que Grêmio é esse que esteve contra o Goiás? Por que a salada de frutas? Por que a dificuldade de buscar um resultado? O que acontece com o Grêmio neste momento na temporada? É sobre isso que nós vamos falar. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Agora fique com ela. Energia Boa Arte em MDF, símbolo do tricolor, todo em alto relevo, em MDF, para você presentear, para você ter na sua casa e decorar de forma muito bonita. Além disso, essa empresa aqui faz também o logo da sua empresa, Energia Boa Arte em MDF. Valorize a sua marca com esse produto. É muito bonito, fica muito bem. Olha, eu tenho e gosto muito Energia Boa em Arte, em MDF. Gente, o Grêmio empatou em 1-1 na noite deste domingo contra o Goiás, em mais um jogo do Campeonato Brasileiro. O Goiás é uma toca velha, toca dos gremistas, dos próprios colorados. De fato, isso, não ir bem jogando lá, não é tão incomum na nossa história. Mas o Grêmio vem de uma série de atuações abaixo do que vinha produzindo até mesmo. O Grêmio com 3 zagueiros, o Grêmio que foi campeão do Gauchão, o Grêmio que esteve bem na Copa do Brasil, agora enfrentou aquele jogo contra o Flamengo. Mas o fato é que nos últimos jogos o Grêmio não tem conseguido jogar bem. E hoje contra o Goiás talvez tenha feito a sua pior atuação. O Grêmio conseguiu um empate no último lance, num escanteio, que André Henrique antecipou o zagueiro, conseguiu encontrar o gol e ali empatava o jogo. Ou seja, o Grêmio salva o empate jogando contra uma equipe que no início do jogo estava entre os rebaixados e depois com o empate está ali na porta do rebaixamento. Goiás, que não tem nada de especial, é um time brigador, mas não é um time competitivo para a zona meio de tabela, é um time que vai ficar todo o campeonato brigando para não ser rebaixado. Essa é a realidade do Goiás. Acho, inclusive, que será um dos times rebaixados. E foi neste quadro, contra este adversário, que o Grêmio nunca foi melhor. No primeiro tempo, o adversário recuou suas linhas, entregou o campo para o Grêmio trocou passes, o Grêmio tentou atacar, mas não chutou uma bola no gol, e o adversário teve nos contra-ataques as principais oportunidades da primeira etapa. Foram 3 contra-ataques perigosos que poderiam ter, e a justiça seria feita, ter gol do adversário em um desses contra-ataques, inclusive com uma chance mais clara, um chute da linha da grande área, que o goleiro batido já passou perto da trave. E veio o segundo tempo. E junto com o segundo tempo, o Renato muda. O Renato começou com os 3 zagueiros, começou com uma linha de 4, 2 meias e um atacante. Natan, Pescador, jogando na do Cristaldo, Ronald jogando na do Carbajo e Gustavo jogando na do Kahneman. Essa era a mudança do Grêmio. Mas não deu certo. A gente vai depois falar das individualidades. Não deu certo. O que nós começamos a tocar a partir daí? Começamos a notar uma dificuldade do Grêmio quando mexer em melhorar o time. Renato, tira os 3 zagueiros, coloca Gustavo Martins como volante. Tira o Ronald e coloca o Ferreira. Aí o Grêmio muda um pouco a forma de jogar, porque coloca Zinho e faz uma espécie de 4-3-3 com Gustavo Martins sendo volante. Linha de 4, Gustavo Martins, Vijaçante, Bitelo, Zinho, Ferreira, Soares. Não melhora. Zinho não entra bem. O Natan, jogando pouco, foi substituído. O Ronald, que estava bem no jogo, mas tinha amarelo, foi substituído. O Grêmio mudou o esquema e não melhorou. Nada. O adversário, que não fez muita coisa também no segundo tempo, num escanteio, o Babu acabou subindo mais alto, ou melhor, subindo na zaga, os zagueiros do Grêmio não subiram,
cabeceando torneado, gol dos caras. Renato, então, coloca Natan Fernandes, coloca André Henrique e tenta ganhar o jogo. Tira, inclusive, o Zinho, que havia entrado, e tenta reverter aquele fracasso que até aquela altura era o resultado da partida. E o Grêmio consegue, num escanteio, batido pelo Ferreira, o gol. Antes disso, o Ferreira tinha batido uma bola de esquerda na trave, e o Grêmio, ali havia a grande chance do Grêmio, na verdade, é aquela. Soares com pouquíssima efetividade, fez uma das piores partidas dele com a camisa do Grêmio, e o Grêmio saiu com 1-1, que, por um lado, teve um sabor de um ponto ganho, porque tu tava perdendo o jogo, mas, quando tu olha o contexto, 2 pontos perdidos, porque o Flamengo ganhou, o Palmeiras ganhou do América fora de casa, e o Botafogo goleou o Curitiba. O Grêmio é quarto colocado, mas pior do que ser quarto colocado, o Grêmio, neste momento, mostra que não vai conseguir, se não evoluir muito, seguir lá. Porque com o rendimento de hoje, mostra que o Grêmio vai ter muita dificuldade contra equipes que estão jogando outra competição. Essa é a verdade. Eu sei que dói, eu sei que machuca, mas não adianta a gente chorar. Não adianta. O Grêmio precisa muito mais. Muito mais. Renato voltou a cobrar na coletiva contratações. O Grêmio trouxe 3, anunciou 2 hoje. Vocês viram no vídeo da tarde. Anunciou o Luan hoje, anunciou o Bessossi também hoje. E já tinha o Iturbe, que não foi hoje, porque tá com algumas dificuldades físicas, e o Grêmio não se soluciona com essas, e talvez precise mais, porque se o Renato pediu nessas condições, a gente vê que precisa mais. Dito isso, nós precisamos sempre posicionar o que o Grêmio vai fazer nessa competição. Eu não preciso fazer a vírgula de dizer que eu prefiro 1000 vezes isso do que o Grêmio tinha. Então, eu não estou aqui sugerindo que o Renato tenha que... Não tem nada disso. O que eu estou querendo dizer é que o Grêmio tinha que ter rendido mais. Isso é o que eu estou querendo dizer. O Grêmio precisava render mais. E não rendeu. Não rendeu. E isso passa pelos jogadores, mas passa também por essas confusões táticas que o Renato acabou fazendo a partir das mudanças. Taticamente, ou melhor, tecnicamente, o que podemos falar? Grando. Passou por ele, o gol, não tem nada que passe por ele. Os zagueiros, Gustavo Martins como zagueiro, bem, como volante não gostei. Bruno Vini eu não gostei. Bruno Alves lento, também com dificuldade. O João Pedro regular. O Cuiabano no campo para frente bem, defensivamente sofreu no segundo tempo. O Ronald estava bem no jogo, Vijaçante abaixo do que vinha produzindo, mas também sem comprometer. Aí começa, Natan Pescador, desse jeito não pode fardar, não participa do jogo sem a bola, não pode fardar. Bitelo muito mal também. Bitelo, quando as linhas do adversário estão muito recuadas, ele fica um meia de costas para o campo, e não pode jogar daquela maneira. Ele não joga assim. Então, mal o Bitelo, exatamente por esse ponto. O Bitelo tem que ser um jogador de campo, de espaço, para ele progredir em velocidade. O Bitelo é muito bom quando o Grêmio é atacado ou quando um adversário... Ele é um cara de transição, de posse de bola e de velocidade. Ele não é um jogador de costas para o campo, como ficou durante grande parte do primeiro tempo e grande parte do segundo tempo. Então, esse é um erro de estruturação do Renato que precisa corrigir. Soares, muito mal, talvez a pior partida do Soares, nem aquela contribuição sem a bola ele conseguiu fazer hoje, não, ele ficou nulo. Mas ele não recebeu, é verdade, ele não recebeu, mas em outros jogos ele não recebeu e solucionou. Hoje, a gente não pode dizer isso. O Zinho, que entrou junto com o Ferreira, foi muito mal também, não conseguiu agregar o time, e acabou, inclusive, sendo substituído. O Ferreira melhora o time, mas o jogo dele é esse, é ele para ele. Então, não é um time... Quando o Ferreira entra, não esperem uma construção coletiva. É bola no Ferreira e individualidade. Uma delas, ele chutou na trave. E ali, naquela altura, quase empata o jogo. O jogo estava 1-0 ainda. O Natan Fernandes, que entrou, é muito bom, tem que dar mais espaço para ele. Mudou o Grêmio, porque é um cara que parte para cima e vence, é forte... E venceu, fez uma outra jogada, e o André Henrique entra e faz o gol.
Então, os dois que entraram, eu até fiz essa brincadeira na Jornada da Gaúcha, os jogadores citados para melhor em campo no Grêmio no jogo foram os dois jogadores que atuaram 10 minutos. Imagina o tamanho do problema que o Grêmio tinha. Então, dentro disso, a gente tem esses dois nomes aí. Essa é um pouco da análise do jogo do Grêmio, o 1-1, que necessita, a partir de agora, diagnóstico. O Grêmio precisa saber por que diminuiu tanto a qualidade e as atuações do seu time. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.